Oiê, tudo bem? Hoje nós tivemos um devocional maravilhoso, incrível. Me chamou muita atenção alguns pontos do nosso devocional. Um deles é que ele retrata da história de Mefibosete. É interessante, porque na verdade Mefibosete se chamava Meribal. E esse nome Meribal significa, entre muitas coisas, numa colocação mais simples, aquele que se inquieta, o senhor da guerra, o senhor da vitória, o senhor da peleja, um grande lutador, um vencedor, a gente podia dizer, entre todas as coisas. E a história relata que vem do prenúncio de que Davi era um menino que ele era pastor de ovelhas. E pastor de ovelhas naquela época era dentro da sociedade alguém sem valor, uma profissão, uma pessoa, uma classe social não muito valorizada por todos. E aí vem algo incrível. Esse carinha sem valor lá, ele tinha uma índole e um ímpeto poderoso. Um dia um urso veio para tentar devorar as ovelhas e ele rasgou ele com a mão, pegou assim na mandíbula e rasgou. Outro dia ele fez isso com um leão. Esse cara não era só um menino franzino, a aparência dos outros sem aspecto e sem beleza, como a Bíblia relata, aos estereotipos da sociedade daquele então. Ele era alguém que tinha o vigor do ímpeto de proteção, de cuidado com as ovelhas. É incrível, porque ele lá nas ovelhas, um profeta, um homem que tinha um poder tão grande que quando chegou na cidade do pai dele, para buscar por aquele a quem Deus tinha revelado que ia ser rei no lugar de Saul, porque Saul tinha se corrompido, o povo da cidade, os guardas da cidade, tiveram tanto medo que perguntaram se era de paz a vinda dele. Tiveram medo dele entrar se não fosse de paz, de tão poder que tinha nele. E quando ele chegou na casa do pai de Davi, ele pediu pelos filhos, e o pai dele se esqueceu dele, e trouxe todos aqueles que ele tinha ali e esqueceu de Davi, até que ele foi buscado no campo e foi ungido a rei. É incrível. É mais incrível ainda saber que Davi, ungido a rei, não usurpou o trono, e ele não pôs a mão em Saul. E em várias passagens da Bíblia é evidente que ele chegou a cortar a barra do manto do vestido de Saul, mas não fez nada contra a vida dele. Eu acredito que ele pensava assim: se Deus me escolheu para rei, este é o propósito de Deus, não é o meu. Então eu não tenho que me usurpar, eu não tenho que lutar por aquilo que eu não desejei. É desejo de Deus, Deus o fará. Eu não preciso fazer. Deus vai mover tudo até encaixar. É incrível, porque nessa jornada ele conhece a Jonatas, o filho do rei, o descendente na linhagem real. E Jonatas amou a Davi e o quis como um irmão. A palavra diz que o amor deles era superior ao amor das mulheres. Muitas pessoas dão conotação sexual, isso não tem. Na verdade, segundo os costumes daquele então, era comum que as pessoas tivessem, que os guerreiros, os heróis tivessem fidelidade um com o outro, que é fé com fé. E um dia Davi, escondido no campo, Saul buscava, e ele escondido em uma plantação, Jonatas o encontrou. E quando Jonatas o encontrou, o abraçou, como que dizendo: graças a Deus, meu irmão, você está guardado, você está cuidado. E naquele ato, eles criaram um pacto de fidelidade. Jonatas deu o manto dele. Ele não ficou nu diante de Davi, ele deu a roupa real, a insígnia do trono. Ele deu a roupa, o manto que cobria todo ele, acima de todas as coisas, como que reconhecendo o reinado de Davi, dizendo, em outras palavras: você é rei entre nós. E Davi arrancou da sua espada e entregou a ele, como ato de fidelidade, de pacto. Entregou o ego dele. E Jonatas, reconhecendo ele como rei, disse para ele naquele então: Davi, a única coisa que eu te peço, que quando você estiver no trono do meu pai,
não pese a sua mão sobre a minha descendência, tenha misericórdia da minha descendência. Os anos se passaram e os irmãos, os tios, todo mundo foi sendo morto. E Mefibosete, filho de Jonatas, num momento daquela grande batalha, também estavam matando todo mundo, e a serva pegou aquela criança e saiu correndo para esconder o filho do rei, o descendente direto de ser rei. E no caminho ela tropeçou e caiu, e quando ela caiu ele se machucou, e a palavra fala, a Bíblia fala que ele ficou aleijado, mirrado, não importa como você entende, na verdade naquele tempo uma simples quebradura já podia, não tinha conhecimento. E é incrível, porque preste atenção, é incrível, preste atenção, quando ela saiu para socorrer ele, ela o queria como filho do rei. Quando ele quebrou as pernas, ela já não o quis mais. Isso é incrível. E ela levou ele a um lugar que chamava Lodebar, uma periferia, terra de ninguém, lugar onde as pessoas que não têm nada vivem ali, terra de ninguém. E lá em Lodebar, quando ele chegou, o nome dele foi mudado. E ele deixou de ser Mefibosete, o senhor da guerra, vamos dizer assim. Meribá, o senhor da guerra, para Mefibosete. E a palavra Mefibosete significa a boca que condena, fracassado, falido, vencido, derrotado. É incrível, né? Porque sabe o que é incrível? Que no momento do devocional nós entendemos assim, o grande segredo de tudo é que não sou eu que busco, é Deus que me procura. E Jesus Cristo, ele tirou a túnica dele por cima do vestido e entregou para nós o reino dele como o cordeiro do céu, para ser príncipes, regentes, herdeiros dele na glória. E a única coisa que ele pede para mim e para você é: desarme, entrega o teu ego para mim, renuncia o teu eu e aceita as vestes reais eternas. Mas Mefibosete foi escondido e o nome dele foi mudado, e muitas das vezes nós mudamos o nosso nome. Porque como que uma pessoa que diz assim, Deus não me ama, nada na minha vida prospera, eu não tenho benção, eu não mereço nada, na minha família é uma vez e outra, quando você pronuncia essas coisas más e tóxicas a seu respeito, evidencialmente você mudou o seu nome, porque não existe filho da benção por trás daquele que diz, olha, como que se chama aquele que diz que não merece nada? Como que se chama, qual é o nome da pessoa que se diz, na minha vida nunca vou ser feliz, na minha vida casamento não, Deus não me ama, Deus não me quer? Então naquele momento do devocional nós aprendemos algo incrível e poderoso. Deus te procura pelo seu nome, mas você mudou o seu nome, você mudou a percepção de si mesmo. Por mais que Deus te chame, você não ouve, porque você colocou sobre si um nome que não te pertence, de falido, de fracassado, de infeliz, de infiel, de não merecedor, de não pertencente, de não digno. Por mais que Deus te busque, Ele não te encontra. Por mais que Ele te chame, você não o escuta, porque você mudou a percepção de si mesmo. E no devocional de hoje foi pedido assim para nós: respira fundo e aceita o seu nome, o nome da herança e da posteridade de Deus. Aceita as vestes de Cristo e entrega as tuas armas, entrega o teu ego e deixa Deus trabalhar. Não foi incrível? Eu achei que foi maravilhoso. Todos os dias, de segunda a sexta, às 7h45 da manhã, a gente tem devocional. E eu conto com a sua presença. Deus abençoe. Eu sou Marcos Arneiro, mentor de pessoas e negócios.